Vamos lá, pessoal. Vamos terminar aqui o nosso mapa de revisão do direito penal militar. Vamos continuar de onde nós paramos, fazendo essa revisão essencial do direito penal militar para a sua prova, beleza? Então, a gente vai falar aqui de definição de crimes, né? De classificação do crime militar. Só um minuto, compartilhando com vocês. Perfeito, pessoal. A gente vai falar sobre os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares, beleza? Bom, a gente vai começar com essa classificação, depois vamos falar da definição do crime militar, tá bom? Os crimes militares eles estão definidos no Código Penal Militar. A tipicidade dos crimes militares a gente chama de tipicidade indireta, certo? Por quê? A gente vai analisar a situação, vamos identificar se ela é crime, vamos verificar se amolda nas hipóteses do artigo 9º, e depois ainda a gente vai identificar se é de competência da Justiça Militar. E aí sim a gente vai ter segurança de dizer que estamos diante de um crime militar, tá bom? Agora, existe uma característica de crimes militares mais específica ainda, que são os crimes propriamente militares, certo? Que a Constituição traz para nós, certo? Nós temos crimes propriamente militares e impropriamente militares. Que a Constituição traz para nós, mas ela não traz a definição. Ela só diz que existe esses crimes, mas ela não fala quais são. Então vai ser o papel da doutrina e da jurisprudência nos ensinar quais são esses crimes propriamente militares. Então, eles têm uma importância tão grande, por exemplo, que a Constituição Federal ela vai falar sobre um direito fundamental, que é o direito à liberdade, que ela fala, olha, ninguém vai ser preso. Ou seja, a regra é a liberdade. Se não, se tiver acabado de cometer um crime, né, dentro das hipóteses de flagrante delito lá, ou presumido que tenha acabado de cometer um crime, ou por uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, somente com mandado de prisão em aberto emitido por uma autoridade judiciária competente, por um juiz competente. Então, só tem essas duas hipóteses de ser preso. Ou eu estou praticando um crime em flagrante delito, ou eu tenho um mandado de prisão em aberto, né, emitido por um juiz competente, por escrito. Perfeito? Só tem essas duas hipóteses. Só que a Constituição fala, olha, salvo, ressalvado, com exceção do quê? Da transgressão militar, e é o que vai acontecer com vocês na academia militar, né, na formação, vocês ficam presos, vocês têm a liberdade restrita por conta de transgressões militares, por conta de infrações disciplinares. Ou seja, a Constituição fala, olha, a liberdade é muito importante mesmo. Tanto que eu só vou restringir ela nessas duas hipóteses. Mas no caso das transgressões militares, ou seja, nas infrações administrativas, não é crime, não é flagrante delito, não é ordem judicial, eu vou admitir a restrição da liberdade. Ou no crime propriamente militar. Ou no crime propriamente militar. Definidos em lei. Só que ela não fala quais são os crimes propriamente militares. Ela só traz que o crime propriamente militar é uma hipótese de restrição da liberdade fora da hipótese do flagrante, fora da hipótese de uma ordem fundamentada e escrita de uma autoridade judiciária. Ok? E aí, o que a doutrina vai trazer para a gente sobre esses crimes? O que são os crimes propriamente militares? Bom, pessoal, o critério, tá, dos crimes propriamente militares é o critério da exclusividade. Tá bom, pessoal? Então, são bens jurídicos exclusivamente praticados por militares, só praticados por militares, e também os crimes exclusivamente previstos no CPM, ok? Então, nós só temos o Código Penal Militar, nós não temos uma legislação penal especial militar, certo? Então, somente previsto no Código Penal Militar e somente praticado por militar. Os bens jurídicos, né? Os bens jurídicos ofendidos também são exclusivos da vida militar. Autoridade, disciplina, dever militar, serviço militar, certo? São bens jurídicos que não têm tutela em outro ordenamento jurídico, senão o direito castrense, senão o direito penal militar. A doutrina traz um crime, né, e ele é praticado por civil. Na verdade, somente o civil pratica ele.
Só que, na hora de ser julgado, ele adquire o status de militar, que é o crime de insubmissão, tá? Que é o crime de insubmissão. Então, a doutrina fala que o crime de submissão é uma exceção de um crime propriamente militar praticado por civil. Vai ter doutrinador que vai divergir e tudo mais, mas as provas do CESP, historicamente, consideram a submissão como um crime propriamente militar. Os outros são esses aqui, ó, exemplo, né? Deserção, é só o militar comete, só tem previsão no Código Penal Militar, recusa de obediência, certo? Abandono de posto. São crimes somente praticados por militares, somente tem previsão no Código Penal Militar. Então, cuidado com isso aqui, tá? Vai ter muito peguinha besta na prova. Por exemplo, tem um crime que é chamado de os crimes contra a segurança externa do país. Se você for dar uma olhada, ele só tem previsão no Código Penal Militar, né? Os crimes do 136 ali ao 148, ok? Esses crimes aqui só tem previsão no Código Penal Militar, mas eles podem ser praticados por civis, então eles não são crimes propriamente militares, ok? O que mais? Pega lá um crime do artigo 302, ingresso clandestino, penetrar em fortaleza, quartel ou outro lugar sujeito à administração militar que seja proibido, né, que seja defeso, iludindo a vigilância da sentinela ou vigia. Ou seja, é um crime que só tem previsão no Código Penal Militar. Só que ele não é um crime propriamente militar. Por quê? Porque é um crime que o civil pode praticar. Ok? Então, cuidado. Não tem que ter essas duas situações. Somente pode ser praticado por militar e somente ter previsão no Código Penal Militar. Ok? Ah, mas só tem no Código Penal Militar, então propriamente militar. Não, cuidado com isso. E tem alguns crimes, pessoal, olha só, que o nome, olha esse crime aqui, omissão de socorro. Tem o mesmo nome do crime de omissão de socorro lá do Código Penal Comum, só que a descrição dele não tem nada a ver, ó. É um crime propriamente militar, praticado somente pelo comandante. Comandante que deixa de socorrer navio de guerra ou aeronave em perigo. Beleza? Então, cuidado com esse crime aqui também. Tem o mesmo nome, mas é um crime propriamente militar. Beleza? Por quê? Porque somente o comandante, somente o militar, né, que exerce essa função que pode praticar. Tranquilo? E os impropriamente militares, professor? São eles, são aqueles que têm previsão tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Pode ser praticado por civil ou por militar. Beleza? Então é isso. Essa é a definição. Agora, dentro dos crimes impropriamente militares, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que tem os crimes que a gente vai chamar de crimes extravagantes, certo? São aqueles crimes que só tem previsão na legislação penal comum, mas mesmo assim eles podem ser considerados crimes militares se forem praticados em determinadas circunstâncias. São os crimes militares extravagantes ou crimes militares, são crimes impropriamente militares, certo? A doutrina chama desse nome, né? Extravagantes é um nome que pode aparecer na sua prova, beleza? Então, eles vieram, né, para o nosso estudo a partir dessa lei aqui, da 13.491. Porque antes só podia ter crime militar, pessoal, os crimes que fossem previstos no Código Penal Militar. Aí a lei alterou, falou, não, os crimes previstos nesse código e na legislação penal comum. Beleza? E aí nós ampliamos a possibilidade de crimes militares. Outra situação que eu quero que vocês fiquem ligados aqui, crime doloso contra a vida de civil. Irmão, vou passar um bizu para você aqui, pra você não errar nunca mais na sua vida, tá? Crime doloso contra a vida de civil. O mais comum aí que a gente vê é homicídio, mas cuidado, tem aborto, tá bom? Tem um auxílio, induzimento ao suicídio, certo? Auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. São crimes também, ok? Ó, também crimes contra a vida, beleza? Na maioria das vezes, as questões tratam do homicídio. Então, primeiro, o que que você tem que ficar ligado? O crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ok? Esse crime aqui, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, se for o PM que praticar, ou o bombeiro, ok? Ou o bombeiro, ele é de competência do tribunal do júri. Ponto. Ok? Ele é de competência do... Ah, mas o PM matou o cara em serviço.
Júri. Ah, mas ele matou. Júri. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar ou bombeiro militar, não importa se ele estava de serviço, fora de serviço, local sob administração militar, é do competência do tribunal do júri. Mas presta atenção, ele tem que ser doloso, ele tem que ser contra a vida, ele tem que ser praticado por militar, e ele tem que ser contra civil, ok? Ah, o policial militar estava dirigindo a viatura de maneira negligente e acabou atropelando uma criança, matou uma criança. Tribunal do júri? Não. Por quê? Porque não foi doloso. Foi contra a vida? Foi. Foi praticado por militar contra civil? Foi. Mas não foi doloso. Então, não é tribunal do júri, justiça militar. Beleza? Ah, os militares resolveram praticar um roubo na reserva de armamento da unidade. E na hora que estavam saindo lá, um segurança civil reagiu e eles mataram ele, latrocínio. Tribunal do júri? Não, porque o latrocínio é crime contra o patrimônio. Foi praticado por militar? Foi. Teve ofensa à vida de civil? Teve, mas o latrocínio é um crime contra o patrimônio, não é contra a vida. Foi contra a civil? Foi. Foi praticado? Foi doloso? Foi, mas não foi contra a vida. Perceberam? Então, para o PM responder no tribunal do júri num crime doloso contra a vida, tem que ser contra a civil. Tem que ser doloso, tem que ser contra a vida, tem que ser contra a civil. E aí sempre vai para o júri. Agora, nas Forças Armadas é diferente. Essa lei, ela trouxe algumas hipóteses. Se for, eu vou falar aqui, tá, para você levar para a prova. Se for atuando em razão do serviço, vai ser da Justiça Militar da União. Vai ser da Justiça Militar da União, competência. Atuando em razão do serviço. Se não for, fora disso aí, júri. Ah, o soldado estava soldado militar da ativa estava num churrasco do batalhão, comemorando lá o título de campeão das Olimpíadas, foi lá e meteu o espeto na barriga do outro lá. Matou o outro soldado também. Crime de militar contra militar? Sim. Militar na Força Armada contra militar na Força Armada? Sim. Mas estava atuando em razão de serviço? Não. Então, tribunal do júri. Agora, não, o militar estava atuando em razão de serviço, estava no serviço sentinela, o vagabundo tentou invadir lá o quartel, eles foram lá e meteram tiro de 762 lá e mataram os criminosos. Tribunal do júri, beleza? Ah, talvez nem chega a ser, né? Vai ser arquivado o inquérito por conta da legítima defesa e tudo mais, mas em tese, é competência do tribunal do júri, beleza? Então, quando que vai ser o tribunal do júri aí, os militares das Forças Armadas? Tem algumas circunstâncias, tá? Tem algumas circunstâncias. A gente vai falar aqui agora para vocês. Mas leva isso para a prova, tá? Atuando em razão de serviço. Militar das Forças Armadas, contra civil, doloso contra a vida de civil, Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. Qual o contexto? Cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República como ministro de Estado da Defesa. Intervenção federal, né? Alguma operação determinada aí pelo ministro da Defesa, ok? Ó, serviço de guarda, serviço de sentinela da guarda, né? De segurança da instituição militar, mesmo que não beligerante. GLO, garantia da lei da ordem, certo? Exercendo os poderes constitucionais aí das Forças Armadas. Lei do abate, então aquela lei, né, volta e meia a aeronáutica derruba aí algum avião que é interceptado do espaço aéreo brasileiro que não se identifica. A aeronáutica derruba o avião, vai descobrir depois que é traficante, né, que, enfim, Justiça Militar da União. Essa é a lei que regulamenta aí as atividades, né, do Exército Brasileiro, certo? As operações do Exército Brasileiro, Lei Complementar 9799, no contexto dessa lei, no contexto do Código de Processo Penal Militar, ou seja, tá durante uma investigação de um crime militar, comete um crime doloso contra a vida civil, competência da Justiça Militar da União. Tudo isso só vale, tá, pessoal, para as Forças Armadas, ok? Ou então no apoio aí às eleições, beleza? No apoio às eleições. Então, grava isso aqui, grava essas circunstâncias, mas, né, a ideia é que o militar das Forças Armadas, atuando em razão do serviço, ok? Atuando em razão do serviço, ele vai ser, a competência para julgar esse crime será
da Justiça Militar da União, beleza? Fora disso, vai ser no tribunal do júri. Então, por exemplo, o militar está devendo a cantina do quartel lá, certo? Está devendo a cantina do quartel. Ele é militar da Força Armada. Ok? Ele vai lá e pô, mata o cara lá da cantina que está cobrando ele o tempo todo. Tribunal do Júri ou Justiça Militar da União? Tribunal do Júri. Não está nessas hipóteses. Ele não estava atuando em razão de serviço. Ah, ele estava de serviço, estava dentro do quartel, ok, mas não é isso que a lei fala. Fala de atuação, né? Nessas circunstâncias aqui. Ok? Beleza? Já os policiais militares, ó, o artigo 125, parágrafo 4, ele traz muito claro, né? Justiça Militar Estadual julga militares dos estados, ou seja, não julga civil, não julga militar das Forças Armadas, mas não tem competência para julgar, né, quando a vítima for civil. Ou seja, o crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri. Beleza? Quando for praticado por policial militar ou bombeiro militar. Ah, tá. Vamos lá. Questão da aplicação temporal da 13491. Se ela vai. Isso aqui, né? Nas provas mais recentes, na prova de 2018 ali, 2019, era uma discussão mais relevante, né? Em razão da, é, da possibilidade de retroatividade da 13491, certo? Então, o que acontece? O STJ entendeu que ela é uma lei híbrida, né? Então, embora ela é uma lei que trata de competência, certo? Ela tem um conteúdo material, ela pode ter institutos mais benéficos. Acontece, por exemplo, no crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade, é, antes era julgado pela justiça comum, certo? Então, admitia Lei 9.099, transação penal e tudo mais, todos os institutos lá da Lei 9.099. Por quê? Porque era um crime que não tinha previsão no Código Penal Militar. Com essa lei, o crime da lei de abuso de autoridade passou a ser processado e julgado na Justiça Militar. Então, não tem mais o benefício, né, da Lei 9.099. E aí, entendeu-se, né, que poderia, né, quando fosse mais benéfico, poderia retroagir, certo? Mas aí tem que adotar o critério todo, né? Uma coisa que a gente deixou de falar lá no começo, né, sobre a vedação da lex tercia, né? O Código Penal Militar expressamente veda a combinação de leis. Então, você aplica a lei de maneira integral, né? Não pode combinar, né? O melhor para retroagir, né, para beneficiar o réu, o melhor de um dos mundos de cada uma das legislações. Tranquilo? Então, foi isso aí que o STJ definiu. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre definição do crime militar, que é o artigo 9º, tá? Que é o artigo mais importante, né, da sua vida aí para sua prova. Então, o que você tem que ficar ligado aqui? Vamos ficar aqui comigo aqui no artigo 9º, tá? O artigo 9º é o coração da sua prova. Para você saber que está diante de um crime militar, você vai responder: eu estou diante de um crime, certo? Por quê? Se não for crime, não tem como ser crime militar. Não tem contravenção penal militar. As contravenções penais, ainda que praticadas por militares em serviço, serão julgados na justiça comum, tá? Por quê? Porque não tem contravenção penal militar, só crime militar, ok? Então, a primeira coisa que você tem que responder é se está diante de um crime. Segunda coisa é se você está se amolda em alguma das hipóteses do artigo 9º, no tempo de paz, tá? E o terceiro que a gente vai falar aqui é se compete, né? Compete à justiça militar. Se você responder três sim para essas três perguntas, você está diante de um crime militar, beleza? Aí vamos falar de alguns detalhezinhos aqui da jurisprudência a respeito dos crimes militares sobre o artigo 9º, beleza? Então, primeiro aqui que ele fala, olha, considera-se crime militar em tempo de paz os crimes que trata esse código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O que está falando aqui? Olha, todo crime que está previsto aqui no Código Penal Militar é crime militar, beleza? Independentemente de quem foi o agente, ou seja, é possível o civil ser
processado e julgado na justiça militar. A gente vai falar sobre isso, né? E já adianto para vocês, né? Vocês estão fazendo a revisão, vocês sabem, né, que o civil só é processado e julgado na justiça militar se ele cometer um crime que ofenda os bens jurídicos das Forças Armadas, porque ele só é julgado na justiça militar da União. A gente chegou a ver lá o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. A Justiça Militar dos Estados só julga militares dos estados, ela não julga civis. Perfeito? Então, o árbitro preciso primeiro estar falando isso. Olha, tudo que está aqui nesse Código Penal Militar aqui é crime militar, tá bom? Ainda que tenha uma previsão diferente na Lei Penal Comum, se está previsto aqui, é crime militar. E aí, no inciso segundo, ele fala, olha, os crimes que nesse código e também os que estão na legislação penal. Ou seja, qualquer crime pode ser considerado crime militar, desde se praticados nessas circunstâncias. Militar ativa contra militar ativo. Ora, militar vai lá, pratica uma lesão corporal contra outro militar ativo. Os dois são da ativo, tá? Quem que é o militar ativo? É aquele que não está na reserva e não foi reformado. Ponto. Certo? Então, o militar da reserva pode ser considerado militar ativo? Pode, quando ele é convocado, né? Ou designado para o serviço ativo. Beleza? Aí o Código Penal Militar fala que ele vai ser tratado como militar da ativa. Então a lei aqui fala, né, dessa situação. Então, professor, me dá um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho dois policiais militares da ativa que estão lá assistindo uma partida de futebol. Um é flamenguista, outro é vascaíno. Aí o Vasco faz um gol no Flamengo, meu irmão, o cara começa a sacanear o flamenguista, tá vendo? Falei que o Vasco ia ganhar, que não sei o quê. E começa a sacanear o flamenguista fica indignado, vai lá e pega um taco de sinuca, pá, dá na cabeça do cara. Pratica lesão corporal nele. O outro vai lá e vira também. Lesão corporal recíproca. Foi crime militar? Ora, foi crime, né? Lesão corporal recíproca. Está no artigo 9º? Tá no artigo 9º. Crime do militar ativo contra o militar ativo. Conforme a lei teria. Seria competência de justiça militar? Sim, compete à justiça militar julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei. Crime militar, até aqui estava tudo bem, né? Isso acontece, pessoal. O STF e o STJ, né, eles entendem, tá, que para ser crime militar, do militar ativo contra o militar ativo, não basta a condição de militar um do outro. Eles têm que conhecer a situação, a condição de um do outro. Então, por exemplo, briga de trânsito. Um não sabe que o outro é militar, né? Tem que ter conhecimento. E a matéria, né? A circunstância do crime, o motivo, tem que ser militar também. Entende? Então, a circunstância do crime tem que ter alguma relação com a atividade militar. Se não tiver nada a ver com a atuação militar, vai afastar a competência da justiça militar e vai ser julgado na justiça comum. Essa é a posição do STF. Então, toma cuidado. O STM ele é mais restritivo, né? O STM sempre puxa a competência para a justiça militar. Beleza? Então, assim, caso, por exemplo, um militar desacata, militar vai lá, militar das Forças Armadas desacata um militar da PM, né, em serviço. Pô, militar das Forças Armadas de folga, certo? Cara, se não tiver relação com o serviço, se não foi algo que ofendeu a hierarquia, a disciplina, algo nesse sentido ali, né, foi uma desobediência, pronto. Desacato até, vou pular o desacato, que pode ter uma divergência, mas uma desobediência, desobedecer uma ordem de parada ali, né, durante uma abordagem, entende? Então, não vai ser competência da justiça militar. Beleza? Por quê? Porque tem que ser algo que tenha relação com a atividade militar bem estritamente. É uma relação que viole a hierarquia, a disciplina, né? Ou que aconteça no local sobre administração militar, isso aí já vai atrair. Se não tiver esses dois elementos ali, tá? O conhecer a condição de militar um do outro, ou a motivação, certo? A motivação não tiver relação com a atividade castrense, o STF entende, o STJ também, que não é competência da Justiça Militar, tá bom? Então não basta ser militar ativo, de militar ativa para atrair a competência da Justiça Militar, embora a lei trate dessa forma. Outra situação, tá, é o crime do militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, contra o militar da reserva, ou reformado, ou civil.
Aqui, meu irmão, já é mais, vamos dizer assim, mais protetivo da justiça militar. Meu irmão, se está em local sob administração militar, não importa. E aqui, pessoal, presta atenção, é o militar da ativa. Ele pode estar até de folga. E se ele for da ativo, aí vamos mudar lá. O militar do Exército que vai lá pedir informação dentro do quartel da PM e desacata o policial militar lá. Opa, aí não. Aí está dentro do local sob administração militar. Aí atrai a competência para a justiça militar, mesmo que ele esteja de folga. Entende? Aqui é o critério ratione loci, né? É, a doutrina fala ratione loci, né? Lote, eu acho que pronuncia, beleza? Em razão do lugar, atrai a competência da justiça militar e é considerado crime militar. Professor, o que que é lugar sob administração militar? Pessoal, a doutrina fica batendo cabeça aí para definir o que que é, o que que não é. Ah, o PNR não é local sob administração militar, né? O próprio Nacional Residencial, que é da propriedade, né? De alguma força da União, né? Na verdade. As vilas militares e tudo mais, certo? Então, assim, a tua prova ela vai trazer objetivamente o que que é o lugar sob administração militar. O que que eu levaria para a prova, assim, com mais seguro? Se tem um controle de entrada e saída, certo? Feito por militares, um controle restrito, não uma guarita lá da PE que, pô, passa qualquer carro e... Não. Um controle, né, restrito de entrada e saída e tudo mais. Aquele local é local sob administração militar. Beleza? Tranquilo? Na letra C, ele fala do militar em serviço, certo? Do militar em serviço, em razão da função, ou seja, atuando em razão da função, ainda que fora de local sob administração militar. Então, o que que é a ideia aqui do C e do D? O militar em serviço, velho, certo? Militar em serviço que cometeu um crime contra um militar reserva, reformado ou civil, competência da justiça militar. Beleza? Competência da justiça militar. E a linha E fala do militar contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar, beleza? Ou a ordem administrativa militar, que não é só o crime contra a administração militar, né? A ordem administrativa militar é bem mais ampla, né? É muito ampla a ordem administrativa militar. Ela envolve, certo? Até deveres, né, que o militar em serviço deve observar, certo? Então, vou botar aqui. Essa é a linha E. Aqui, tá? No inciso segundo, a gente vê o quê? Que o militar da ativa, certo? Em serviço ou atuando em razão da função, certo? É sempre o sujeito ativo do crime. Ou o militar da ativa, lembra que ativo ele pode estar de serviço ou pode estar na folga, tá? Militar da ativa é aquele que não é reformado, não está na reserva. Aqui o sujeito ativo é ele. No inciso terceiro, o sujeito ativo é quem? É o militar da reserva, o reformado ou o civil. E lembra que o civil só contra as Forças Armadas, ok? Ele não vai praticar crime militar contra as instituições militares estaduais ou militares estaduais. Já o da reserva, sim. O reformado pode, sim, praticar crime contra militar, crime militar contra militar da sua força, tá bom? Então, aqui ele fala, ó, contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa, ou servidor público das instituições militares ou da justiça militar no exercício de função. Isso aqui é o quê? Por exemplo, o camarada vai lá, irmão, dentro de um local sob administração militar, certo? Impede ali de um oficial de justiça que atua perante a justiça militar de cumprir, né, o seu, resiste ali a uma ordem de penhora, enfim, alguma atividade de um oficial de justiça, ou seja, um servidor da justiça militar, né? Ou de um juiz, de um magistrado, entende? Repare que isso teve alteração. Antes falava assim, Ministério Militar. Não, ele fala da Justiça Militar. E ele fala sobre o servidor público das instituições militares. Então, no local sob administração militar, certo? O civil.
que praticar um crime contra um servidor público de instituições militares, ele responderia na justiça militar. É lógico que isso aqui vai ter fortes críticas na doutrina, tá? Inclusive, você tem contra o servidor da justiça militar, você tem até alguns precedentes. Contra o militar ativo, ok, né? Um civil vai lá, meu irmão, e desacata, agride um militar da ativa em local sob administração militar, ok, ele responde lá na Justiça Militar da União, né? Contra Marinha, Exército, Aeronáutica. Agora, meu irmão, imagine a situação de um civil, ainda que no local sob administração militar, praticando crime contra um servidor civil, certo? Um servidor da Justiça Militar. E esse crime ser julgado na Justiça Militar. Eu entendo, certo, que isso aqui não se aplica, tá bom? Você tem a súmula 147 do STJ, que fala que, porque o servidor público de instituições militares, que o civil pode praticar um crime, é um servidor público federal, certo? É um servidor público federal, da Justiça Militar também. E aí, contra os servidores públicos federais, compete à Justiça Federal julgar os crimes, entende? Por isso que eu entendo que não se aplica aqui, né, esse, a competência da Justiça Militar aqui, né, por conta desse entendimento simulado, né, dos crimes. Mas, cara, cuidado, né? Na maior parte das vezes, a sua prova vai cobrar a literalidade desse artigo aqui, velho. Artigo 9º, inciso 3º, linha B. Fica bem atento a esse aqui. Aqui ele fala sobre controle militar em formatura, né? Prontidão, vigilância, né? No NAD também, né? Ainda que fora do local sob administração militar e militar, certo? Na sua, exercendo sua função, serviço de vigilância, preservação da ordem pública, enfim. Então, lembre-se, né, que aqui o civil só pratica o crime contra o militar das Forças Armadas, tá? Então, resumidamente, tudo que a gente conversou está nesses pontos importantes aí, certo? Nesses pontos importantes aqui. Vou passar eles. Crime de abuso de autoridade, a gente já falou, né, que essa súmula 172 do STJ está superada porque compete à Justiça Militar. Crimes dolosos contra a vida de civil também já falamos, né? Demos exemplos aqui também. Vamos falar das penas, tá? As penas. Fica ligado, pessoal, que essas duas penas aqui, no direito penal militar, você tem penas principais e penas acessórias, tá? Penas principais agora é o morde, né? Morde, morde com I, né? Morde, PRI, beleza? Morde, PRI. Então, pena de morte, pena principal, reclusão, detenção, impedimento e prisão, certo? São as penas principais. Cara, se não for principal, é acessório. A gente vai falar das acessórias aqui. Então, tem muita questão que só cobra isso. Só cobra que vocês saibam quais são as penas principais. Essas duas penas aqui, elas não existem mais no Código Penal Militar, tá? Pena de reforma, suspensão do exercício do posto. Então, eventualmente, pessoal, cara, se você pegar um material, até nosso material, se tiver falando dessa pena aí, tá desatualizado, tá? A gente passa ali para uma revisão, mas, cara, às vezes passa batido. Então, estou aqui reafirmando que essa pena não existe mais no Código Penal Militar, ok? Então, vamos lá. Cara, questão da pena de morte, né? A gente sabe que só tem pena de morte em caso de guerra declarada, ok? Compete ao presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, declarar a guerra. Então, a partir desse momento, né, a gente tem a possibilidade da pena de morte. Ele vai falar sobre a forma que vai ser executada essa pena de morte, que ela deve ser realizada por fuzilamento. Tem que esperar 7 dias da comunicação da sentença transitada julgada ao presidente da República, mas ela pode ser imposta em zona de operação de guerra. Pode ser imediatamente executada. Então, crimes em tempo de guerra não vai cair para a gente, então, mas penas está no seu edital.
Então tem que ficar ligado nesses detalhes aí, tá bom? Bom, próximo aqui. Isso aqui, você não tem essas regras, né, expressas ali no Código Penal comum. Aqui é interessante, tá, pessoal? Lá no Código Penal comum, você teve uma alteração do pacote anticrime que ampliou a possibilidade para 40 anos, né, de cumprimento de pena. Aqui mantém-se 30 anos, tá? Olha só como o direito penal está mais brando, né? Ainda tem que estar aqui até 30 anos. Ele dá umas regras, olha, para reclusão a pena tem que ser no mínimo de 1 ano, tá? E o máximo de 30 anos, ok? Na detenção não, o mínimo é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Agora não confunda com isso aqui, ó. A pena de detenção unificada, ela pode chegar a 15 anos. Isso aqui, ele está dando uma regra, vamos dizer assim, uma regra sobre direito, tá? Olha, Código Penal Militar ou futuras legislações penais militares, se você for apenar um crime com reclusão, o máximo é 30 anos, com detenção, o máximo é 10 anos, tá? Mas, se for unificar as penas, praticou vários crimes apenados com detenção, pode chegar até 15 anos aí na unificação. Sobre os estabelecimentos de cumprimento de pena, ele fala estabelecimento militar, se for oficial, certo? Isso é o quê? O que é a pena de prisão? Não tem nenhum crime, certo? Que a pena é de prisão, entende? Não tem nenhum crime que o preceito secundário dele é apenado com prisão. A pena de prisão é uma pena que ocorre por conversão da pena de reclusão e de detenção. As penas aplicadas até 2 anos, elas são convertidas em prisão. Ok? E aí, se for oficial, cumpre estabelecimento militar, estabelecimento penal militar, se for praça. Beleza? Pena de impedimento, ela só se aplica a um crime, tá, pessoal? Que é o crime de insubmissão, que a gente conversou lá, que é aquele único crime que eventualmente pode ser considerado crime propriamente militar, né? Para a doutrina e para a tua prova aí do SEBRASP, ok? É o crime de insubmissão, beleza? É a pena de impedimento. Então, ele permanece na unidade militar, sem prejuízo na instrução, e é uma pena, tá? Não confunde isso aqui, que a gente vai falar lá no no processo penal militar, com menagem. Menagem é medida cautelar, ele está respondendo o processo ainda. Aqui não, ele foi condenado à pena de impedimento, não no crime de submissão. Bom, aqui, né, eu já tinha falado, né, mais ou menos com vocês, né, quem são os militares ativos, enfim. Vamos passar aqui para as penas acessórias, aqui é um temazinho um pouco mais encardido, tá, pessoal? Então, olha só, pessoal. Primeira pena acessória que a gente vai falar é da perda do posto e patente. E trouxe uma nova redação aqui com a Lei 14.688 de 2023. O que a Constituição fala sobre a perda do posto e patente do oficial? Bom, ela diz que se o oficial for condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele vai ser submetido a um julgamento de um tribunal especial, certo? No caso dos um tribunal de caráter permanente. Quando fala tribunal, pessoal, é uma decisão colegiada, ou seja, não é só um juiz que vai decidir sobre a perda de posto e patente dos oficiais. Isso para Forças Armadas. Para os oficiais das Forças Auxiliares, das polícias militares, ele fala que, ó, cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e graduação das praças. Ok? Então, nós temos essas duas situações na Constituição. O Código Penal Militar ele veio para, com a alteração da Lei 14.688, se compatibilizar com a Constituição. Então ele fala, olha, realmente, ó, se o camarada, o oficial for condenado a uma pena superior a 2 anos, só que ele fala, olha, por crime comum e militar, certo? Ele já veio trazer elementos da jurisprudência do STF, que já vinha caminhando nesse sentido, olha, essa condenação pode ser por crime comum ou militar, tá? Ele vai perder, né, o posto desde que ele passe, né, desde que ele seja submetido ao julgamento do inciso 6, parágrafo 3º, ou seja, tem que ter um julgamento colegiado por um tribunal competente para essa decisão. Então, não é automática essa perda do posto à patente. Perfeito? Não é automático. Tem que ter esse julgamento. Eu diria, né, que a doutrina fala que a perda do posto do oficial, ela tem um caráter
Por conta disso, né, o cargo de oficial ele tem um caráter de vitaliciedade. Tá? Não que ele seja vitalício, porque a Constituição não fala da vitaliciedade do oficial. Não fala isso expressamente, que nem ela fala para o magistrado, que nem ela fala para o membro do Ministério Público, ok? Mas que tem um caráter. Por quê? Qual a ideia da vitaliciedade? Eu só perco o meu cargo por decisão judicial transitada em julgado, ok? O servidor público ele pode perder o cargo por um processo administrativo. O oficial, ainda que ele passe por um processo administrativo, disciplinar, ele cometa ali centenas de transações disciplinares, ainda assim, para perder o posto, precisa passar por uma decisão de um tribunal. Aqui eu estou falando da hipótese dele ter cometido um crime, tá? De ter sido condenado a um crime com a pena superior a 2 anos. Vamos lá. É, lembrar, tá, que nós temos aqui, certo, duas situações. Temos a indignidade para o oficialato, que também é uma hipótese, né, dele perder as suas prerrogativas de oficial, e a incompatibilidade. Aqui não depende do quanto que ele for punido. Ele pode ser punido, condenado no furto por 1 ano, mas ele pode ser considerado indigno ao oficialato, ok? Tem que passar por um julgamento do tribunal competente, um julgamento colegiado também. A incompatibilidade é a mesma coisa. O crime do artigo 141, tentar contra 142, né? Tentar contra a soberania do Brasil, ou 141, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Cuidado, não confunda isso aqui com isso aqui, tá? Esse aqui são dois crimes, 141 e 142. Esse aqui tem mais crimes, é o 160, no desrespeito ao símbolo, 235, né, que mudou o nome, tá, pessoal? Agora já tinha, né, o STF já tinha não recepcionado esse nome, é só ato libidinoso, ok? Entre outros aqui, tem peculato, falsificação, beleza? Cuidado, aqui não tem o requisito pena, pode ser uma pena menor que 2 anos, mas pode gerar indignidade, beleza? Nós temos aqui a exclusão das Forças Armadas, que é uma pena que se aplica às praças. Embora tenha o termo aqui Forças Armadas, não impede de ser aplicada aos militares, né, do bombeiro ou da polícia militar, ok? Temos aqui perda da função pública, no caso do civil, né, que comete crime militar, não tem mais esse nome. Então, onde você vê esse nome aqui assemelhado, o Código Penal Militar, ele afastou esse nome aqui. Então, aqui é o civil que pratica um crime militar, né, que pode sofrer, ou, sei lá, um militar da reserva que está exercendo uma função pública civil e comete um crime militar, ele pode perder essa função nesses casos aqui, né? Crime com abuso de poder ou um crime que a pena ultrapassa 2 anos, tá bom? Se liga aqui, alteração recente na legislação, tá? Teve aqui para se compatibilizar com o Código Penal comum a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela. Cuidado, pessoal, porque tem coisas que a gente lê aqui no Código Penal Militar que se chama pena acessória. E você vai lá no Código Penal Comum, vai aparecer como efeito da condenação, ok? Então, foi uma questão, né, de classificação que o legislador utilizou no Código Penal Militar. Chamou de pena acessória. Qual a diferença, né? A pena acessória, o que acontece? A pena acessória ela só existe se houver uma pena principal aplicada. Ela é acessória, ela gravita em torno de uma pena principal. Eu não posso aplicar ela isoladamente, ok? Então temos aí essa sanção, essa pena acessória, quando pratica um crime doloso sujeito à reclusão. Ele não fala do quanto, pode ser 1 ano, tá? Contra quem também tem o mesmo poder familiar, ou contra o filho, tutelado ou curatelado, beleza? Ele vai ter o quê? Decretada incapacidade para o exercício do poder familiar, enquanto durar a execução da pena. É possível, né, que seja aplicado provisoriamente, como se fosse uma medida cautelar durante o processo. Então, assim, tecnicamente não é um local correto, né, essa incapacidade provisória não é no Código Penal militar. Isso aqui tem muito mais sentido num Código de Processo Penal Militar, porque trata-se de uma medida cautelar, ok? Ele está falando durante o processo. Então, não tem nada a ver com pena acessória, né? Se está durante o processo, não tem sentença transitada em julgado, não tem por que estar aqui. Mas, enfim. Então, se liga aqui nesses dois artigos aqui, no 105, 105, parágrafo único,
porque são alterações recentes e podem aparecer na sua prova, tá bom? Suspensão de direitos políticos, né? Ela ocorre, né? Tá na própria Constituição, beleza? Aqui, pessoal, embora o artigo 107 ele fala que, né, a perda do posto patente não precisa constar na sentença, numa interpretação lógica, né, se a gente combinar com a interpretação da Constituição, obviamente, ela vai precisar, né, ser motivada e fundamentada a perda do posto patente. Mas o Código Penal Militar, ele traz lá, né, que o artigo 99, né, da pena acessória, a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos não precisa constar expressamente na sentença. Ok? Reincidência é um tema importante, né? Lembrar que a reincidência, o cara foi condenado por deserção, né? Cumpriu pena lá por deserção, pratica um furto na justiça penal comum. Ele não vai ser considerado reincidente, tá bom? Mas na justiça militar, sim. Se ele praticar um novo crime militar, sim. Vamos falar aqui sobre dois institutos para a gente terminar a nossa aula. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui. E aí, para encerrar a nossa aula aqui de revisão, tá? A gente vai estudar a suspensão condicional da pena, o livramento condicional e as hipóteses de extinção da punibilidade. Tá bom? A gente encerra a nossa aula aqui de revisão, do mapa de revisão. Em relação aos crimes de espécie, pessoal, aí eu peço que vocês deem uma lida na lei seca e no material, tá bom? E nas nossas aulas que a gente falou de muitos crimes aí, em geral, que a banca não vai fugir, né, da cobrança de lei seca quando se falar em crimes em espécie, tá bom? E aí a gente fecha aqui a nossa revisão bisurada de direito penal militar, explicando a suspensão condicional da pena, o livramento condicional e as hipóteses de extinção da punibilidade no Código Penal Militar. Então, não sai daí, a gente já volta. É o tema do próximo bloco.